Gênesis capítulo 10. Vamos ler, é um texto um pouco longo, do capítulo 10, versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 11. Obrigado. Gênesis 10, 1 diz assim: são estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade Rezém. Misraim gerou Ludim, Ananim, Ileabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus e Caftorim. Eram os mineiros lá daquela época, né? Tem muito rim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et. E também os Jebuseus, os Amorreus, os Gigarzeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus, os Ramateus. Depois as famílias dos cananeus se espalharam, e a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ru, Jéter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Selede, Hazar, Mavé, Zerá, Radorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor Deus
o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Obrigado, Deus. Somos gratos pela Tua palavra, Senhor, e pelo privilégio que nós temos de poder estudar, de poder entender, de poder ouvir a Tua voz, Senhor, recebendo instrução e encorajamento da Tua palavra. Fale-nos, Deus, mais uma vez nesta manhã nós te pedimos. Em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Esta sessão, meus irmãos, de Gênesis, ela se divide em duas partes. A chamada Tabela das Nações, do capítulo 10, versículo 1 a 32, e o relato da Torre de Babel, Gênesis 11, de 1 a 9. O texto não está colocado em ordem cronológica aqui. Na verdade, Gênesis 10 já é a divisão e o espalhamento das nações. Já traz o relato das nações espalhadas. Gênesis 9 deveria vir antes. Apenas é trazido novamente aqui para esmiuçar e para dizer como que foi que aconteceu e por que aconteceu de Deus tê-los espalhado. É como se fosse uma ampulheta. Todo mundo sabe o que é uma ampulheta, aquele negocinho que tem terra, né? Tem um equipamentozinho ali, você bota a terra e ele vai caindo aos pouquinhos a terra até terminar, e depois tu vira e ele começa tudo de novo do lado contrário. É como se fosse aqui a ampulheta, né? O texto vai até o final e ele volta e começa tudo de novo. Deveria começar pelo 11. Então vamos lá. Esse relato aqui da chamada Tabelas das Nações e da Torre de Babel, ele atende a 3 propósitos. Primeiro, define a relação de Israel com as outras nações do mundo. Em segundo lugar, explica a diversidade de línguas que há no mundo. E em terceiro, mostra as nações pecando ainda mais e atraindo mais juízo de Deus. E assim, a narrativa bíblica prepara o cenário para mais uma ação de Deus, a fim de resgatar a humanidade por meio do chamado de Abraão, no capítulo 12. Então vamos pensar um pouquinho, vamos considerar a Tabela das Nações, Gênesis 10, versículos 1 a 32. Irmão João Joaquim, tudo bem com o irmão? Está melhor agora? 100%? Deus te abençoe. Irmã Helena, tudo bem? Bom vê-los também nessa manhã. Esse texto notável da Tabela das Nações situa Israel no contexto do mundo conhecido pelos autores do Antigo Testamento. Jaqueline também, juntamente com Patrícia e Marcelo, bom ver você nessa manhã. Então, como eu estava dizendo, esse texto situa Israel no contexto do mundo conhecido pelos autores do Novo Testamento. É importante destacar, meus irmãos, que quando eu cito o nome da nação de Israel aqui, eu me refiro ao Israel bíblico, eu não estou falando da atual nação de Israel, de que ouvimos falar com frequência nos noticiários. É do Israel bíblico. Nessa narrativa, nós temos alistadas 70 nações
E esse número 70 provavelmente é um número simbólico arredondado, assim como os 70 filhos de Jacó que desceram para o Egito, está registrado lá em Gênesis 46, 27, que representam, naquele momento ali, todos os povos do mundo. E não é uma lista exaustiva de todos os grupos conhecidos no Israel antigo. Mas não temos aqui uma lição de geografia histórica. Como acontece sempre em Gênesis, a lista foi incluída por uma razão teológica. Não tem um propósito geográfico ou histórico, mas a razão aqui é teológica. E que razão teológica é esta? Estabelecer a relação existente entre a linhagem escolhida de Sem e as outras linhagens não escolhidas ou não eleitas. A genealogia da linhagem não eleita, ela sempre é colocada antes da linhagem eleita. A gente pode ver isso, já pôde ver isso quando Caim é colocado antes de Sete, lá em Gênesis 4 e Gênesis 5. Ismael é colocado, a linhagem de Ismael é colocada antes da linhagem de Isaac, no capítulo 25 de Gênesis. E Esaú tem sua linhagem colocada antes da linhagem de Jacó, nos capítulos 36 e 37. Nós teríamos então assim essa divisão, essa seguinte divisão que está bem marcadinha aí no capítulo 10, de 1 a 32. Do versículo 2 ao versículo 5, nós temos os Jafetitas, ou os descendentes de Jafé. Versículos 2 a 5. Eu não vou ler de novo, nós já lemos o texto, tá bom? Eu não vou ler de novo, senão a mensagem vai ficar muito mais longa do que já é. Os descendentes de Jafé, eles se estabeleceram ao longo e ao norte do mar Mediterrâneo. Cada um tinha seu próprio país, língua e divisões tribais. Veja que já é marcado no capítulo 10 que eles foram divididos em línguas, foram divididos em famílias, em tribos. Veja o versículo 5, o que diz? Capítulo 10, versículo 5. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, já estão divididos em línguas, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Muito bem, esses são os descendentes de Jafé, que a gente pode chamar também carinhosamente de Jafetitas. Do versículo 6 ao versículo 20, nós temos os descendentes de Cã, chamados de Camitas. Os descendentes de Cã se estabeleceram no sudoeste da Ásia e noroeste da África, ao leste e ao sul do mar Mediterrâneo. Cada um tinha seu país, sua língua própria e suas divisões tribais. Isso é pontuado no versículo 20, que diz: são estes os filhos de quem? Os filhos de Cã. Segundo o quê? Segundo as suas famílias. E o que mais? Segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Muito bem. Prosseguimos então, do versículo 21 ao versículo 31, nós temos os descendentes de Sem, também chamados de Semitas. Essa é a história mais significativa, a história de Sem. Lembra? Porque eu disse, é deixada para o final, a linhagem escolhida, a linhagem eleita. Então, a história mais significativa, que é a história de Sem, ela foi guardada para o fim. O autor esclarece que Sem era o irmão mais velho, no caso dos filhos de Noé, e Cã, o mais novo, conforme Gênesis 9, 24. E quem é Éber? Éber é especificamente mencionado aqui de maneira antecipada. Ele é filho de Sem, é um descendente de Sem,
e ele é mencionado de maneira antecipada aqui, possivelmente porque os hebreus se tornaram descendentes dele. Éber é o pai dos hebreus. As referências a várias línguas nos versículos 5, 20 e 31 mostram que a situação, como eu já disse, a situação descrita no capítulo 10, ela se desenrolou depois dos eventos que são esmiuçados no capítulo 11. No capítulo 11, observe que no versículo 1 é dito que ainda havia uma única língua. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Por que é colocado dessa forma? É um recurso literário da língua hebraica. O escritor usou esse recurso literário. E eu não vou questionar, não cabe a nós questionarmos, mas é importante apenas que a gente saiba. Até então havia apenas uma única língua, e eles então planejam construir esse projeto mirabolante, esse projeto arrogante, de construir uma cidade, uma torre-templo, que tocasse os céus. A tabela das nações, meus irmãos, ela descreve as origens e o interrelacionamento de várias nações do mundo. Qual a importância dela? Ela é importante por ser o único documento conhecido que oferece esse tipo de informação, demonstrando a descendência comum de todos os seres humanos a partir de Noé. Todas as famílias da terra, depois do dilúvio, todas as famílias são descendentes de Noé e dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Na lista, os camitas e os semitas, eles são os mais proeminentes, porque é ao redor deles que as histórias do Antigo Testamento se desenvolvem. É dos semitas que virá a boa notícia de que Deus não se esqueceu sua promessa de enviar o descendente da mulher que esmagará a cabeça do maligno, chamado de serpente, em Gênesis 3:15. Vamos pensar um pouquinho sobre Gênesis 11, de 1 a 9, e o significado babilônico da Torre de Babel. Esse curto relato, meus irmãos, de Gênesis 11, 1 a 9, ele conclui de forma terrível a história do período antes dos patriarcas. O novo começo dado por Noé à raça humana tinha corrido perigo devido à sua embriaguez e indiscrição. Mas à medida que os descendentes de Noé migram em direção ao Oriente, eles constroem uma cidade, edificam uma cidade com uma torre enorme. A torre, irmã Laurinete, que bom ver a irmã. 100%? Bom saber que a irmã tá bem, graças a Deus. Bom vê-la nesta manhã, que o Senhor te abençoe. Eles construíram essa torre. A torre que eles constroem, meus irmãos, é na verdade um zigurate. A parte mais proeminente de um templo dedicado à adoração dos ídolos, dos deuses diminutos pagãos na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, o nome Babel significava portão de Deus. Lá, um zigurate era construído para servir de escadaria pela qual o Deus ou os deuses poderiam descer do céu para uma cidade para abençoá-la. No topo dessa torre, no topo dessa escadaria, havia um pequeno cômodo onde eles colocavam uma cama, uma mesa e alimentos frescos para que a divindade que resolvesse descer para abençoar a cidade pudesse se revigorar na sua descida e encontrar ali os alimentos fresquinhos.
Esse é o sentido, esse é o significado que a Babilônia dava para esse projeto. Vou falar um pouquinho mais dele ainda. Mas Deus, na sua palavra, em Gênesis, Deus dá um novo sentido, Deus dá um novo significado para Babel. Enquanto relata a respeito de Babel, em Gênesis 11, o narrador sagrado nos lembra que o nome Babel está ligado a uma outra palavra hebraica que significa desordenado ou confuso. Para o narrador bíblico, o nome Babel, Babilônia, não significa portão de Deus, conforme os babilônios afirmavam, mas significa sim confusão. Assim, longe de ser a última palavra no que tange a cultura humana, Babel é o símbolo supremo do fracasso do homem quando decide sozinho criar essa cidade, essa torre-templo, em oposição e confronto direto ao Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. Para o narrador sagrado, a pecaminosidade humana ultrapassou agora todos os limites. Em primeiro lugar, essa é a maneira deles, dos seres humanos, enfatizarem a sua própria vontade contra o desejo divino de que eles se espalhassem pela terra a fim de povoá-la. Embora Deus tenha ordenado que a humanidade se espalhasse por toda a terra, esse grupo na Mesopotâmia fez a opção, em vez disso, de estabelecer para si mesmo um lugar seguro, um centro seguro, a partir do qual poderiam controlar o seu próprio ambiente, controlar e definir a sua própria vida e se proteger. Em segundo lugar, meus irmãos, a pecaminosidade humana se agrava na medida em que o homem tentou invadir os domínios de Deus, mediante a construção de um templo arranha-céu. Ao construir essa torre, os homens arrogantemente desafiaram Deus a descer e abençoar o esforço deles. Quantos já ouviram falar da Torre de Pisa? Na Itália, existe uma torre que foi construída na cidade de Pisa. É um campanário, é chamado de um campanário. Já ouvimos falar da torre também construída em Paris, em homenagem à Revolução Francesa. Em Paris existe a Torre Eiffel. Na Babilônia tinha-se a Torre de Babel, uma torre-templo ou zigurate, cujos alicerces estavam no mundo inferior, foram colocados por eles no mundo inferior, e cujo topo, no entendimento deles, ficava nos céus. Mas Deus em Gênesis nos mostra que não é nada disso. Longe de alcançar os céus, o escritor sagrado, de modo irônico, diz que estava tão longe do céu, que Deus tinha dificuldade até para ver a torre. Olha o que diz o versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Então o Senhor fez o quê? O Senhor desceu para ver, estava tão longe. Ele não conseguia nem ver direito. Eles achando que tocava no topo, que tocava no céu. E Deus tem que descer, chegar perto para ver o que eles estão fazendo ali. Vamos lá. A torre mal podia ser vista, meus irmãos, do céu. A ponto de Deus precisar descer para ver o que eles estavam construindo, o que eles estavam fazendo. E mais uma vez,
aquilo que eles consideravam a capital religiosa, intelectual e cultural do mundo antigo, aquilo que eles consideravam a melhor expressão da civilização do seu tempo, Deus considerou uma bobagem e um insulto ao seu nome e à sua glória. E ao invés de abençoar esse projeto arrogante dos homens, Deus condenou a soberba e o desejo de autonomia que o inspirou. O que Deus fez? Versículo 8 diz: assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade no meio do caminho, no meio do projeto. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu. Não foi chamada de Babel porque era o portão de Deus, foi chamada de Babel porque Deus falou: isso é confusão, eu vou confundir então o nome deles, eles não vão conseguir se comunicar. Quando pedir um tijolo para o outro vai entender que era telha, vai trazer telha no lugar de tijolo porque não entendeu quem estava falando. O Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície. Isso trouxe juízo, meus irmãos. Ocasionou outro grande juízo de Deus que afetou toda a raça humana. A humanidade foi espalhada sobre a face da terra e a confusão das línguas que atrapalha a cooperação entre os povos foi introduzida a fim de impedir quaisquer outros esforços humanos de invadir os céus. Deus assim força eles a cumprir, força os homens, a humanidade, a cumprir sua vontade para eles, de se espalharem pelo mundo, de se espalharem pela face da terra. Queridos irmãos e irmãs, eu estou me preparando para concluir com essas palavras. Babel representa um monumento ao desejo humano perene, ao desejo humano duradouro, permanente, de construir o seu próprio reino à parte de Deus. Os homens querem construir o seu próprio reino, os homens querem ter primazia, os homens querem fazer a sua vontade, não a vontade de Deus, e não querem dar a primazia a quem é digno e quem merece tê-la. Mas Deus não tolerará de modo algum esse falso centro para a existência humana, e assim Ele espalha os construtores de Babel. Nome nas Escrituras significa identidade. Com essa cidade e torre, com esse nome, Babel, as pessoas buscaram uma falsa identidade, uma reputação construída sobre a autonomia humana. Veja versículo 4 do capítulo 11. Eles disseram: venham, eles fazem uma convocação na sociedade: venham, vamos lá pessoal, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome e deixemos marcada uma identidade própria. Para quê? Para que afrontemos o Deus que nos mandou espalhar, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Um projeto de desobediência, um projeto de rebelião, assim como foi lá no início, no paraíso, quando o primeiro casal comeu o fruto que Deus tinha dito para não comer. Então a resposta
resposta de Deus é julgar o seu pecado pelo que ele é e colocar um fim nesse programa de construção ambicioso e idólatra, de rebeldia e desobediência. Tal como a queda em Gênesis 3, a história de Babel mostra que a rebelião contra Deus causa separação, a rebelião contra Deus causa divisão. As pessoas são afastadas do paraíso, mas elas também são afastadas umas das outras. Porém, como vimos repetidas vezes em Gênesis, o juízo é acompanhado de misericórdia. Embora Gênesis 11 assinale um clímax no avanço do pecado humano da criação, Gênesis 12, que está logo aqui na frente, sinaliza mais um novo começo, à medida que Deus, de modo inabalável, persegue o seu propósito para a sua criação. Deus tem um plano desde o início, Deus tem o seu propósito para a sua criação. O Senhor estava planejando reunir e abençoar todas as nações pelo nascimento da palavra viva que viria da descendência de Sem. Ele separa, ele espalha as nações agora, mas o plano de Deus é de unir, o plano de Deus é de uma unidade. Um dia as pessoas irão se entender, embora separadas agora pela divisão das línguas e espalhadas pelo mundo. O propósito de Deus é reunir outra vez as nações diante de si. Final do capítulo 11, rapidamente. A partir do versículo 10, vem as gerações de Sem. Novamente o escritor sagrado traz a geração de Sem. Porque é daqui que vai descender o Cristo, o Filho, com letra maiúscula. E no versículo 26, vai falar de Terá. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. E então vemos o cenário sendo preparado, ainda em Gênesis, no capítulo 11, Deus preparando o cenário para a chegada do novo personagem no drama bíblico, Abrão, por intermédio de quem, através de quem Deus vai estabelecer a sua aliança e vai prometer abençoar todas as nações da terra no seu descendente. Então, devido ao horário, eu não vou ler. Nós não lemos Gênesis 11, de 10 a 26. Mas depois leia os descendentes de Sem. E comece a preparar o seu coração para a sequência em Gênesis 12. Mas o que podemos perceber aqui, meus irmãos, numa leitura simples, é que o pecado pesa sobre a raça humana. E a expectativa de vida é drasticamente reduzida. Os homens que viviam 900 anos, 969, 860 e 850, têm a expectativa de vida drasticamente reduzida. Porém, este trecho nos assegura de que, como eu já disse, a prometida linhagem messiânica, ela vai continuar ao longo da história humana. Como igreja, nós devemos agradecer ao Senhor, porque Ele nos ajuda a superar as barreiras linguísticas com o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. E devemos também render graças ao Senhor, porque Ele jamais abandona o seu povo. Existe uma esperança. Embora o pecado traga a morte e separação de Deus,
há uma esperança da vida eterna. E Deus prometeu isso ainda no livro de Gênesis, em Gênesis 3,15. E a cada passo, à medida que nós vamos avançando na narrativa bíblica, independentemente da tragédia que possa acontecer, no trecho ou no texto onde nós estejamos, sempre nós podemos olhar para o futuro com esperança. Aleluia! Nós temos esperança. O Senhor é a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Deus não nos abandonou. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Damos-te graças, Senhor, por nos dar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, por nos ajudar a superar toda barreira linguística, Senhor. Somos gratos a Ti, porque embora o pecado seja uma realidade dramática presente neste mundo, que traz separação e condenação para os homens, o Senhor nos mostrou um caminho. O Senhor nos mostrou aquele que pode nos dar esperança. Aquilo e aquele que pode nos dar esperança. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por abrir os nossos olhos, Senhor, e nos trazer ao arrependimento de toda arrogância, de toda soberba, de todo desejo de autonomia, de independência, nos colocando humildes diante de Cristo. Obrigado. Obrigado por nos limpar e nos livrar de todo o peso do pecado. Obrigado. Seja exaltado, seja glorificado, Senhor. Seja magnificado. Recebe toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. E ajuda-nos, Senhor, como igreja, a seguir em frente, proclamando que o pecado faz separação entre o homem e Deus, mas Cristo é o que liga, Cristo é o acesso, Cristo é a esperança e a oportunidade dos homens de chegarem de novo à presença de Deus. Nos ajude, Senhor, a testemunhar, nos ajude a proclamar a salvação em Jesus Cristo e a única oportunidade de vida eterna para os homens, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos.